Glória a Deus. Passa a palavra para a pastora Adriana. Glória a Deus, amados. Hatsameia Sukkot. Você está feliz com a nossa festa? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra do Senhor hoje para nós, porque já há 4 semanas o Espírito Santo já tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu estava ali para subir no púlpito e eu pensei, será que alguém trouxe 5 pães e 2 peixinhos hoje para a gente multiplicar e distribuir aqui? Assim, a gente já vai ficando na hora do almoço. O que vocês acham? Não, você quer comer sua comida na sua casa, né? Mas foi assim o dia que Jesus multiplicou pães. A hora voou e aí Jesus tinha uma palavra para entregar. E alguém tinha 5 pães e 2 peixes. Então eles dividiram na multidão e continuaram na presença do Senhor. Amém? Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e gostaria que você ficasse de pé. Êxodo capítulo 25, nós vamos ler apenas o versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Está comigo aí? Eu espero você abrir. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos ler juntos? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, o nosso coração está alegre de celebrarmos a Ti nesta manhã. Senhor, obrigada por tudo que já aconteceu aqui neste culto, desde o louvor, a adoração, as danças, o bar mitzvah, o momento de ofertas. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. E eu me coloco diante de Ti agora, clamando que o Teu Espírito Santo venha e traga este alimento sobre a vida de cada um aqui. Para que quando nós sairmos daqui, ó Pai, nós levemos conosco a palavra que é viva, que é eficaz, que traz sobre nós os seus frutos, a boa semente que germina e produz a 30, 60 e 100 por um. Obrigada, Pai, eu te adoro nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar? Amados, a festa de tabernáculos é uma festa que conta uma história. Nós estamos vivendo uma história. Nós estamos hoje celebrando essa história. E eu quero que você entenda bastante do que significa essa história. Meu marido estava aqui introduzindo o bar mitzvah e ele começou a falar algumas coisas. Eu falei, pode parar que você quer falar a minha história. Não. É porque é uma história só, amados. É uma história só. É uma história de bênção. É uma história de poder. É uma história de manifestação da glória de Deus, porque Deus deseja habitar no meio do seu povo. O desejo do coração de Deus é habitar no meio do seu povo. Então eu queria que você dissesse comigo assim: Deus habita no meio do seu povo. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Porque quando nós lemos aqui Êxodo 25, o Senhor está dando uma ordem a Moisés e falando para Moisés, olha, construam para mim um tabernáculo. Você sabe o que é um tabernáculo? Tabernáculo nada mais é do que um santuário portátil. Um santuário que pode ser transportado de um lugar para o outro, que é móvel. Naquela época, há 4.000, 6.000 anos atrás, não tinha as facilidades do mundo moderno. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, inteligência e criatividade, já disse, façam para mim um santuário móvel, porque eu quero habitar no meio de vocês. E aonde vocês forem, eu quero estar com vocês. E é assim então que começa a nossa história de festa de tabernáculos. Porque o tabernáculo, ele significa um memorial diante de Deus. Porque toda vez que celebramos esta festa, nos lembramos de que Deus deseja habitar no meio do seu povo. Por isso Ele mandou que levantassem um tabernáculo. Também, esta festa, ela significa uma transição.
Porque a época que Deus mandou levantar o tabernáculo era um momento de transição na história, onde Israel, o povo de Deus, estava saindo da terra do Egito, onde eles eram escravos e onde eles estavam debaixo da influência de deuses pagãos e estavam caminhando para a terra prometida, onde eles receberiam a plenitude das promessas de Deus. E nessa transição, nessa passagem, nesse caminho onde eles deveriam trilhar um deserto até chegar na terra prometida, Deus fala, antes de começar, apenas 50 dias após a Páscoa, Deus se revela ao povo e fala, olha, eu vou te dar os meus estatutos, eu vou te dar os meus juízos, e eu vou ensinar vocês como me adorar. E ali, então, eles erguem o tabernáculo, e 2 anos depois, eles inauguram esse tabernáculo. Sabe, amados, Deus habitava ali, naquele lugar. Quando o tabernáculo foi erguido, eu quero que você abra comigo alguns textos. Eu vou ser muito rápida hoje, então a gente vai ler pouco a Bíblia. Mas eu quero que você abra comigo alguns textos. Lá em Êxodo 33... Não, perdão. Lá em Êxodo 40. Eu preciso achar aqui qual é o texto que eu quero ler, né? Eu tenho vários. Então, vamos lá. Lá em Êxodo 40, a palavra de Deus nos mostra que quando o tabernáculo foi concluído, aconteceu algo esplendoroso. No verso 33, Êxodo 40, 33, você está comigo aí? A palavra de Deus diz assim, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio, e assim Moisés acabou a obra. E então a nuvem, sabe que nuvem é essa, amados? Ela é a Shekinah de Deus, é a nuvem da glória de Deus, a nuvem da presença de Deus, cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sabe por quê? Porque Deus deseja habitar no meio do seu povo. E aí, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, verso 35. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Como o apóstolo estava dizendo aqui agora há pouco, o tabernáculo, olhando por fora, ele era muito simples. Olhando por fora, ele era uma tenda bege, marrom, cor de poeira, alguma coisa assim. Olhando por fora, não havia beleza que atraísse os olhos. Mas quando o adorador entrava pela porta do tabernáculo, para ali fazer a sua adoração, para ali buscar o Senhor, ele começava a ver a glória de Deus manifesta em cada objeto que estava lá. Tudo que estava lá dentro era santo, tudo que estava lá dentro era consagrado ao Senhor. Eram objetos de ouro, porque o ouro simboliza a glória de Deus. De prata, porque a prata simboliza a redenção. Eram cores, azul, vermelho, púrpura e branco. Cada uma dessas cores tem um símbolo. Eram altares, o altar do holocausto, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro, que era uma menorá como aquela, só que toda de ouro. E lá no lugar mais interno, a arca da aliança com os querubins da glória. E anjos bordados, anjos colocados sobre aquele lugar. Quem entrava lá dentro via aquela manifestação gloriosa, não apenas nos objetos do culto, mas na presença de Deus que estava lá. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo. E é maravilhoso, amados, porque Moisés passou 40 dias lá no monte, na presença de Deus. E quando ele saiu de lá, sabe o que aconteceu? O rosto dele brilhava, porque a glória de Deus estava sobre a vida dele. E ele cobria o rosto com um véu. Porque as pessoas estavam assustadas diante da manifestação da glória de Deus. Diga comigo, Deus habita no meio do seu povo. Mas sabe, amados,
O tabernáculo nos conta uma história. E a segunda parte dessa história, ela acontece uns 2000 anos depois, mais ou menos, quando Jesus Cristo se encarna. Vamos lá em João capítulo 1. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória, glória junto ao Pai. E quando as pessoas olhavam para Jesus, como o apóstolo Edson estava dizendo aqui na introdução, as pessoas não viam nele nada de diferente, mas eu tenho certeza que conforme elas começavam a conviver com Jesus, estar mais perto dele, eles podiam ver a glória de Deus manifesta na vida dele. Porque a palavra de Deus nos diz aí em João 1, verso 14, você está comigo aí? E diz, o verbo se fez carne e habitou. Esta palavra habitar, no grego, no original, é tabernacular. É a mesma palavra do tabernáculo, do santuário móvel. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai, porque onde Deus está, Ele manifesta a sua glória. E por alguns anos Jesus esteve sobre a terra, e por alguns anos Jesus caminhou no meio do seu povo, manifestando a glória de Deus, manifestando o poder de Deus, manifestando a sabedoria de Deus, ensinando o povo a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor, ensinando ao povo quais eram os caminhos de Deus, aquilo que Deus tinha para eles. Lá no verso 4 e verso 5 desse capítulo que você está, diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aonde Jesus Cristo ia, ele irradiava a vida, ele irradiava a luz de Deus sobre os homens. E a palavra de Deus continua dizendo que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Havia uma manifestação de Deus ali, passando num tabernáculo móvel. Um homem que era Deus encarnado. Seu nome? Jesus Cristo. Ele, a manifestação da glória de Deus. E vimos a sua glória. Nós celebramos a festa de tabernáculos e cremos, amados, que Jesus Cristo veio ao mundo numa festa de tabernáculos. Na data de uma festa de tabernáculos, Deus escolheu essa data para manifestar a sua presença no meio do seu povo. Mas sabe, amados, essa história continua lá no capítulo 14 de João. Vamos lá? João 14. Na última ceia, momentos antes de Jesus ser traído para eu diria, o ápice, o auge, o final, a conclusão daquilo que ele tinha vindo fazer neste mundo, que era dar a sua vida por nós, para nos resgatar, nos redimir e nos dar a salvação. Momentos antes, então, de Jesus ir para este ápice, para este finalmente, lá no capítulo 14, ele diz assim para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Posso te fazer uma pergunta? Por que Jesus foi preparar lugar para nós? Quer a resposta? Porque o desejo do coração de Deus é habitar no meio do seu povo. E essa história... eu não vou dar spoiler para você. Vamos continuar lendo, depois eu falo. Muito bem, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe e Jesus diz assim, se vocês me tivessem conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus habitando no meio do seu povo. Deus manifestando sua glória, seu poder, sua majestade na vida do seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas, se você seguir lendo o texto, lá no versículo 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará onde? Estará onde? Em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Deus ama estar no meio do seu povo. Ele estava no tabernáculo do deserto. Ele estava na pessoa de Jesus, porque Ele era o próprio Deus. E então, quando Jesus estava prestes a sair deste mundo, Ele disse: eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, entrando em cena agora, para habitar no meio do seu povo. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus habita no meio do seu povo. E a história continua. Sabe por quê? Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Está comigo aí, 1 Coríntios capítulo 3? Eu quero começar no verso 16 e 17. Diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Não sabeis, você não sabe que você é o quê? Santuário, você é um tabernáculo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Lembra do tabernáculo? Alguém olhava por fora, podia não ver beleza nenhuma, mas quando entrava lá dentro via a majestade, a divindade, a glória de Deus. As pessoas podem olhar para você hoje, meu amado, minha amada, e podem ver em você uma pessoa normal, como qualquer outra. Mas quando eles olharem dentro de você, eles vão poder ver a glória de Deus, porque Ele habita em você. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum aleluia. Ninguém gostou dessa notícia? Alguém gostou disso? Ficou feliz? Não? Glória a Deus. Porque Ele está habitando em nós. Porque o desejo do coração de Deus é habitar no meio do seu povo. E é interessante, porque se você pegar os versículos anteriores que eu não li, do versículo 9 até o versículo 15, o apóstolo Paulo está falando, olha, existem muitas pessoas fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo, a Paulo está fazendo, outros servos de Deus estão fazendo, cada um precisa ver como edifica. E você precisa ver como é que você está edificando a sua vida, se é prata, ouro, pedras preciosas, mas também pode ser madeira, feno, palha, coisas que são facilmente destruídas, coisas que perecem, coisas que se acabam. E ele diz, cada um precisa prestar atenção como é que está edificando, porque nós estamos edificando um santuário. Você se lembra que eu falei aqui no começo o que é um tabernáculo? É um santuário portátil, é um santuário móvel. Muito prazer, tabernáculo de Deus. Você é um santuário móvel da presença de Deus sobre esta terra. Mas essa história, ela não termina aqui. Ela continua. Porque Jesus Cristo disse que foi preparar um lugar para nós. E agora eu quero te dizer, sabe por que Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós? Porque o desejo do coração de Deus é habitar no meio do seu povo.
E desde Moisés ele está fazendo isso no curso da história. Mas vai ter um dia, amados, que ele vai vir buscar o seu povo e vai levar para a glória dele, porque ele quer continuar habitando no meio do seu povo. Só que lá talvez não seja mais um santuário móvel. Talvez lá seja um santuário fixo, ou talvez não. A gente não foi ainda lá para saber. Mas o fato é que ele está preparando um lugar para nós, porque ele ama estar no nosso meio. Porque quando nós começamos a celebrar o seu nome e adorá-lo, ele começa a se manifestar. E eu queria deixar alguns exemplos importantes para você aqui. Porque a palavra de Deus nos fala sobre Abraão, o grande pai da fé. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11. A palavra de Deus nos ensina que Abraão recebeu um chamado de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ali eu vou te abençoar, de você eu vou fazer uma grande nação. E no meio desta nação eu vou habitar. Mas lá em Hebreus 11, a palavra de Deus nos conta o que estava dentro do coração de Abraão. Diz assim, verso 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Chegamos de novo nos tabernáculos. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava o que, amados? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele é o pai da fé. Ele é aquele que serve de modelo e exemplo para nós, de alguém que está aguardando a cidade que tem fundamentos. Abra comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Sabe o que o apóstolo Paulo disse lá no verso 20 e 21? Filipenses 3, 20 e 21. Ele disse assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse tabernáculo aqui, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Você sabe qual é o final da história de tabernáculos? O final da história de tabernáculos está lá em Apocalipse capítulo 21. Vamos lá. Calma, irmão, fica calmo. Ninguém trouxe os 5 pães e os 2 peixes, eu vou terminar logo para você ir almoçar. Mas receba a tua porção. Apocalipse 21, está comigo aí? Verso 1 até o 3 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A história de tabernáculos é uma história de amor. É uma história de um Deus que ama o seu povo e que deseja habitar com o seu povo. Desde Abraão, desde Moisés, passando por Jesus, chegando a nós. E até o fim da história, porque o fim dessa história é Deus habitando no meio do seu povo. É assim que termina essa história. Mas eu não posso terminar esta palavra sem deixar um desafio para você nessa manhã. Porque a grande pergunta é: será que nós já estamos prontos para o final da história?
O que falta para nós estarmos prontos para chegarmos ao final dessa história? Quando a gente vai em Apocalipse 19, vira só uma pagininha aí para trás. Os anjos e as pessoas que já estão no céu começam a adorar a Deus e dizer as seguintes palavras, Apocalipse 19, verso 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Para nós chegarmos no final dessa história, nós precisamos estar devidamente paramentados, preparados, vestidos. Nós somos a noiva do Senhor. E diz que esta noiva já se ataviou, ela já se preparou, ela já está no clima da festa, ela já está pronta para ir habitar com seu amado, ela já está pronta para entrar nos tabernáculos eternos e estar para sempre com o Senhor. E a palavra de Deus diz, as suas vestes são os seus atos de justiça. Igreja, você já está pronto? Igreja, você está se preparando? Quais têm sido os teus atos de justiça? Se no tabernáculo você via a glória de Deus manifesta lá dentro, se em Jesus você via a glória de Deus se manifestando sobre a vida dele, o que Deus quer ver em nossas vidas? Alô, tem tabernáculos de Deus aqui? O que Deus quer ver em nossas vidas, tabernáculos? Diga comigo, a glória de Deus se manifestando. Eu e você, amados, precisamos crescer naquilo que Deus quer que a gente faça. Os atos de justiça dos santos são aquilo que a gente pratica, as nossas obras diante deste mundo. E estas obras, não é como alguém lá fora diria, dar uma esmola, um prato de comida, ou fazer o bem para alguém. As nossas obras são manifestar a glória daquele que habita em nós, daquele que está tabernaculando em nós, porque nós somos santuário do Deus vivente. Mas eu quero deixar mais um texto para você. 1 João capítulo 3. Estou desafiando você nesta manhã de tabernáculos a continuar contando essa história. 1 João capítulo 3, está comigo aí? Verso 2 e verso 3. Eu amo esses versículos. Amados, agora somos filhos de Deus. Já somos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aqui eu deixo para você o desafio. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Quem está aguardando o final da história de tabernáculos? Você está aguardando o fim dessa história? A Bíblia diz, se você está com esta esperança, aguardando o fim dessa história, você precisa se purificar, andar em santidade, porque tudo o que estava dentro do tabernáculo era santo, era separado para Deus, era consagrado ao Senhor. E nós, como santuários do Espírito Santo, nós precisamos entender que aquilo que está em nós é santo, é consagrado a Deus. Então não é apenas o que eu faço e que toca a vida das outras pessoas, mas é aquilo que eu sou, porque eu sou um santuário de Deus. E para que Deus habite em mim e manifeste a sua glória, eu preciso estar totalmente santa, consagrada na presença dEle.
Tabernáculos nos conta uma história. Que festa linda! E que história linda! Porque Deus habita no meio do seu povo. Ele está em você. Você é um santuário de Deus. E Ele está preparando um santuário para nós. E nós precisamos estar prontos. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. E se for daqui a meia hora? Lembra a música do Maurão? Pode ser agora ou daqui a meia hora. Você já está pronto? Santuário de Deus. Vamos ficar de pé? Talvez haja entre nós aqui alguém que ainda não é um santuário de Deus. Talvez você que está nos visitando pela primeira vez ou segunda, ou talvez você que já está aqui há algum tempo, pode pensar assim: eu não sei se eu sou um santuário de Deus. Eu queria que todos fechassem os seus olhos. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você nunca reconheceu que Jesus é aquele que perdoa os pecados, porque Ele é Deus, porque Ele morreu a nosso favor, porque Ele se entregou por nós, mas depois de morrer Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele nos dá vida. Nesta manhã você pode dizer para Ele: Jesus, eu quero receber a Tua salvação. Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados. Eu quero a presença do Teu Espírito Santo habitando em mim. Eu quero ser um santuário de Deus. Eu gostaria de perguntar nesta manhã: tem alguém que ainda não pediu para o Senhor entrar na sua vida? Levante sua mão onde você está. Se você gostaria de fazer isto agora, levante bem alto a sua mão, para que eu possa orar com você e você possa receber o Senhor como seu Senhor e Salvador e começar a contar essa história na tua vida. Há alguém? Glória a Deus. Então aqui só temos santuários. Então agora, com seus olhos fechados, eu te pergunto: você está pronto para o final dessa história? Como santuário de Deus que você é, você tem permitido que o Espírito Santo faça em você aquilo que Ele precisa fazer? Te santificando, te purificando e colocando em você as obras que Ele preparou, para que as pessoas olhem para você e mesmo que vejam uma pessoa normal, digam: Deus está nele, porque eu posso ver a glória de Deus. Amado Deus e Pai, eu te agradeço por esta manhã na Tua presença. Eu te agradeço por essa linda história de tabernáculos que o Senhor tem escrito ao longo da história humana. Obrigado porque o Senhor quer habitar no meio do seu povo. E eu te louvo porque o Senhor tem feito isso desde Moisés. E quando o Senhor nos enviou Jesus, aleluia, nos deu a condição de fazermos parte dessa história. E então o Teu Espírito veio habitar no meio do seu povo. Mas nós sabemos que um dia o Senhor nos levará para habitar aí na glória contigo. E como igreja Tua neste lugar, nós queremos estar preparados para este grande dia do final da história. Senhor, eis aqui as nossas vidas. Continua trabalhando em nós, Pai. Continua nos santificando. Continua nos limpando de todo tipo de pecado e de tudo aquilo que não te agrada. Sim, Pai, tudo aquilo em nós que não é Teu, que não glorifica o Teu nome, seja na maneira como agimos, como pensamos, seja o que falamos, não importa, Pai, arranca de nós. Nós não queremos em nós que a nossa carne dite o nosso comportamento, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo em nós opere em nossos corações a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, renova as nossas mentes nessa noite. E Senhor,
queremos praticar os atos de justiça. Queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua glória. Assim como viam a Tua glória na pessoa do Senhor. Assim como viam a Tua glória do lado de dentro do tabernáculo, assim as pessoas possam ver que o Senhor está habitando em nós e que a Tua glória está sobre as nossas vidas. Que nós, Senhor, possamos ir por todo mundo, como diz a Tua palavra, falando do Teu amor, levando o Teu evangelho, levando da Tua cura, levando do poder que liberta, levando do poder que restaura aqueles que estão precisando, Senhor, porque sabemos que há muitos por aí que precisam saber dessa história que o Senhor tem contado, até que o Senhor venha, para a glória do Teu nome. Eu Te louvo e Te adoro, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Aplaude ao Senhor, Ele é digno, aleluia.